Cronograma da Comissão Especial do Impeachment será divulgado na próxima terça-feira. Déficit das contas públicas deve aumentar e Congresso pode votar na próxima semana mais uma revisão da meta fiscal. E projeto na Comissão de Assuntos Sociais pode mudar relações de trabalho no setor do turismo. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. Senadores foram ao Supremo Tribunal Federal ontem à tarde para tratar da segunda fase do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O cronograma dos trabalhos será apresentado na próxima terça-feira e precisa ser aprovado pelos integrantes da comissão especial. O presidente e o relator da comissão de impeachment no Senado foram ao Supremo Tribunal Federal se encontrar com o ministro Ricardo Lewandowski para definir o rito do processo. Desde quinta-feira passada, quando o Senado aprovou o afastamento da presidente Dilma Rousseff, Lewandowski passou a presidir os trabalhos, que agora entram na fase da produção de provas. De acordo com a legislação, essa fase é dedicada basicamente à produção de provas e de alegações. E vai culminar com um parecer que é o chamado parecer da pronúncia, que entenderá se houve ou se não houve o crime de responsabilidade e que a comissão deliberará e depois vai ao plenário para a sua decisão. Os senadores não deram detalhes sobre qual será o cronograma do processo de impeachment a partir de agora. Informaram apenas que ele será apresentado e votado na comissão de impeachment na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. Os senadores esperam concluir o processo em menos de 180 dias. Ele pode ser curto, que prejudique a defesa da presidência, da presidente da República, nem pode ser tão longo que criaria dois problemas para o país. O primeiro é que coincidiria com o período das eleições municipais. E o segundo, criaria uma ansiedade por parte da sociedade brasileira, porque um prazo muito longo iria exatamente coincidir com o término dos 180 dias. Então nós não vamos encurtar a ponto de aparecer, de dar a impressão que houve assodamento, nem vamos alongar ao ponto de criar essa grande dificuldade para o país. O Congresso deve votar uma nova mudança na meta fiscal para este ano. A previsão é de que ela seja novamente revisada para permitir um déficit ainda maior. O governo do presidente interino Michel Temer ainda está definindo os números. Até o dia 30 deste mês, o governo deve anunciar novos cortes de gastos para este ano. Mas o Planalto só vai definir o tamanho do contingenciamento depois que o Congresso aprovar uma proposta de revisão da meta fiscal. A presidente afastada Dilma Rousseff tinha enviado um projeto com esse objetivo em março. A meta definida na LDO, que foi aprovada em dezembro, era de 24 bilhões para a União. Essa revisão agora, ela reduz essa meta para 2,8 bilhões, mas permitindo um abatimento que leva a um déficit, que permite até um déficit primário em torno de 96 bilhões. Então esse é o número atual, que já é um déficit expressivo, mas há diversas opiniões que acreditam que o déficit será maior ainda. Então há números de mercado, por exemplo, o Prisma Fiscal, que estima em torno de 110 bilhões. O novo governo já avisou que deve mandar para o Legislativo até semana que vem uma outra proposta, mas ainda não confirmou os valores. Ministro, estimativa de 120 bi para a nova meta é baixo ainda? Calma, vamos primeiro levantar os números. O projeto de alteração da meta está na pauta da Comissão Mista de Orçamento. O colegiado elegeu o presidente e o segundo vice-presidente da nova composição nesta terça-feira. Este consultor explica que a proposta não precisa necessariamente do relatório da CMO, caso o prazo esteja apertado. A princípio é exigido este parecer, mas há algumas interpretações, fazendo analogia com outras situações, que entendem que seria possível levar diretamente a plenário a apreciação deste PLN. Nós já fizemos a convocação de uma sessão extraordinária para amanhã, às 15 horas e 35 minutos. Nós já estamos com todo o corpo técnico mobilizado, já com parecer preparado com relação ao PLN 01, que trata da revisão da meta fiscal. Eu vou entrar em contato agora com a área de planejamento do governo para que a gente possa
atendendo ao prazo, votar no máximo na semana que vem para atender o Brasil, não só o governo, mas para que a gente possa falar uma linguagem real para a população de como estão os números da economia. A definição de uma nova meta fiscal fez com que Renan Calheiros convocasse sessão do Congresso apenas na próxima semana. O governo está fechando as contas, nós íamos convocar o Congresso Nacional para essa semana, não vamos convocar para essa semana. Na quinta-feira, o ministro do Planejamento virá ao Senado Federal. Nós vamos conversar um pouco com relação à redução da meta do superávit. Mas essa semana ainda não, porque o governo está fechando as contas. O relatório da CPI do HSBC foi apresentado nesta terça sem indiciamentos e com sugestões de alteração na legislação. O escândalo, conhecido como Swiss Leaks, revelou informações sobre contas secretas no banco HSBC da Suíça, que seriam vinculadas a tráfico de armas, contrabando de diamantes, pagamento de propina e desvio de recursos públicos. A estimativa é de que 100 bilhões de dólares tenham sido sonegados em 102 países. O Brasil era o quarto em número de clientes no HSBC em Genebra. 8.667 brasileiros mantinham mais de 6 mil contas na agência e transferiram 7 bilhões de dólares para o exterior entre 2006 e 2007. Para investigar essas contas, a CPI do HSBC foi criada em março do ano passado, há 14 meses. O relator, senador Ricardo Ferraço, considera que a CPI teve poderes limitados. Uma das maiores dificuldades, segundo o senador, foi ter acesso à lista de correntistas brasileiros do banco HSBC. São informações muito fatiadas. Nós levaríamos aqui seguramente mais 6 meses ou mais um ano para fazer essas investigações. Ferraço acredita que a CPI contribuiu para que órgãos públicos competentes aprofundassem a investigação sobre as contas secretas na Suíça. O grande feito desta comissão foi ter mobilizado os órgãos de Estado, que até então eles estavam entre inertes e omissos. Patrões e empregados podem ter mais liberdade para negociar as relações trabalhistas, pelo menos no campo do turismo. Proposta que está na Comissão de Assuntos Sociais, que começa daqui a pouco, às 9 horas, cria o contrato de trabalho por prazo intercalado. Turismo em alta é bom para quem emprega e para quem presta serviço. Época de lucro e garantia de emprego. Julho e dezembro são os meses preferidos do turista brasileiro. O problema é na baixa temporada. Menos turista, maior dispensa de empregados. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, fala em contrato individual por prazo determinado ou indeterminado. O projeto na Comissão de Assuntos Sociais cria o prazo intercalado. Trabalha-se na alta temporada, ficando o contrato suspenso durante o período de menor concentração de turistas. O trabalhador ficaria livre para buscar uma outra ocupação. Autor e relator da proposta acreditam que a flexibilidade trabalhista pode evitar a perda de mão de obra qualificada. Ao final da alta temporada, ao serem dispensados, você perde essa mão de obra, as empresas perdem a mão de obra já qualificada. No próximo ano, quando vier a outra alta temporada, que esses funcionários possam manter o vínculo e retomarem a atividade sem que haja a dispensa. O objetivo, senhor presidente, é que não haja uma desvinculação, uma perda da relação entre o trabalhador e a instituição e o local que ele trabalha. Ou seja, desburocratizar mais ainda. O trabalhador não perde, o trabalhador ganha, a empresa ganha, porque continua um vínculo com aquele empregado qualificado. O projeto, se aprovado no Senado, ainda vai precisar ser analisado pela Câmara dos Deputados. Outras comissões do Senado se reúnem nesta manhã. A utilização do potencial de geração de energia elétrica dos aterros sanitários pelos municípios com mais de 200 mil habitantes está prevista em um projeto na pauta da Comissão de Infraestrutura. Pelo texto, essas cidades deverão dar preferência em licitações de contratos de limpeza urbana a prestadores que ofereçam a utilização do potencial de geração de energia elétrica dos aterros sanitários. Na Comissão de Direitos Humanos será lançada a Frente Parlamentar Mista em defesa da
classe trabalhadora. Em seguida, a comissão se reúne para analisar projetos, entre eles o que garante às pessoas com deficiência o direito de se fazer acompanhar de cão-guia em veículos e estabelecimentos de uso coletivo. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, os senadores podem analisar projetos sobre a base de cálculo do Imposto sobre Serviços que incide sobre atividades das agências de viagens. E na Comissão de Constituição e Justiça, um dos projetos aumenta as penas previstas para os adultos que utilizam crianças ou adolescentes para a prática de crimes. Na primeira sessão de votações, depois de admitir o processo de impeachment, o plenário do Senado aprovou uma medida provisória editada pela presidente afastada Dilma Rousseff. Ela dá melhores condições para produtores rurais e caminhoneiros pagarem dívidas. Com algumas alterações ao texto original, a medida provisória aprovada nesta terça-feira autoriza o BNDES a prorrogar até 30 de junho deste ano o prazo para formalizar o refinanciamento de empréstimos feitos até o fim de 2015 por caminhoneiros para a aquisição de veículos, reboques e carrocerias. Para os produtores rurais, a MP permite o abatimento de grande parte dos débitos referentes ao crédito rural e, em alguns casos, até mesmo o perdão da dívida. Nós vamos ter aproximadamente 1.100.000 pequenos, micros, agricultores familiares, médios e grandes, sendo beneficiados por essa medida provisória. A previsão é de que isso envolverá algo em torno de 6 bilhões de reais nessa equalização. E nesses cálculos estão sendo feito o perdão, a anistia de todas as dívidas até 10 mil reais. Vai se traduzir num novo momento para a pecuária e para a agricultura nordestina. Sobretudo para a agricultura familiar, que vai ter direito a voltar a passar na porta do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil. Também houve alguns questionamentos. Gostaria de ver um prazo maior para os produtores rurais do Centro-Oeste. A diferença de 30 anos para o Nordeste e 10 para o Centro-Oeste me parece muito grande. A medida provisória também deu aos proprietários rurais mais tempo para se inscreverem no Cadastro Ambiental Rural. O prazo, que venceu no início deste mês, agora vai até dezembro do ano que vem. O texto foi aprovado com a retirada das matérias estranhas à MP. Criavam debêntures que possibilitavam o financiamento via FGTS e também as que proporcionavam subvenções à agroindústria nordestina. O estado da Paraíba vai ter mais 15 meses para tomar um empréstimo no exterior. É o que decidiu o Senado por meio de um projeto de resolução. O prazo anterior venceu no mês de fevereiro. Tomaram posse nesta terça-feira 3 senadores. Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, na vaga de Delcídio do Amaral, que teve o mandato cassado na semana passada. O Irlande da Luz, do PMDB de Roraima, substitui Romero Jucá, que se licenciou do Senado para comandar o Ministério do Planejamento. E José Aníbal, do PSDB de São Paulo, ocupa a cadeira de José Serra, que assumiu o Ministério das Relações Exteriores. Você acompanha outras informações ao longo de nossa programação nos boletins do Senado agora. Obrigado pela audiência e até a próxima.